Olá, meu nome é Eduardo Cruz e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o ecossistema do Laravel, o Framework PHP. E não só isso, mas eu vou falar também de um projeto que eu vou estar rodando nos próximos dias, que se chama Projeto Portfólio Laravel, né, que é exatamente para quem ou não tem o item de portfólio, né, um sistema pronto para mostrar em uma entrevista de emprego, ou para você que tem uma ideia, ou até mesmo quem já trabalha com Laravel e nunca parou para colocar, né, alguma ideia, tirar do papel a sua ideia para lançar um serviço online que você possa cobrar por isso. Né? Mas para chegar lá, eu vou primeiro falar um pouco, dar uma introdução sobre o que é o Laravel e sobre o ecossistema do Laravel para quem não conhece, para daí falar dessa ideia, né, porque garante que todo mundo entende, né, minimamente do que é que a gente está falando. Então, eu comecei a trabalhar com o Laravel em 2012, na verdade, o meu background em desenvolvimento de software já tem mais de 20 anos trabalhando com criação de aplicações, e em 2012 eu comecei com esse framework em PHP chamado Laravel. Em 2013 eu comecei a utilizar ele para trabalhar para startups americanas e venho fazendo isso de lá para cá. Né? Se você programa, né, não entende muito bem o que é um framework, basicamente ele é um conjunto aí de instruções, né, de componentes que você utiliza para ajudar você a criar sua aplicação. Em geral, para estruturar melhor ou então para aumentar a sua produtividade. Mesmo quem já trabalha com Laravel, muitas vezes não tem claro todos os componentes que fazem parte do ecossistema. Quando se fala Laravel, a primeira coisa que se pensa é no framework, mas hoje em dia ele vai muito além disso. Ele tem componentes open source, né, que vão além do framework, tem serviços online e a gente vai falar um pouco deles. Se você for no site do Laravel, essa aqui é um print screen do próprio site laravel.com, e tem uma opção lá que é ecossistema. Nessa opção, você consegue ver aí um conjunto de componentes que fazem parte desse ecossistema. Você tem aí o Laravel Vapor, Forge, Envoyer, Horizon, Nova, Echo. Né? Todos esses componentes e serviços compõem esse ecossistema, que tem no seu centro o framework, né? Mas vai muito além disso. Então, eu vou pegar alguns exemplos já para começar a esclarecer para você, caso você não conheça. Então, por exemplo, eu vou pegar e falar sobre o Forge e o Envoyer, que tem aí uma certa sobreposição. De novo, às vezes quem já conhece o Laravel nunca utilizou o Forge ou o Envoyer, não fica muito claro, né, qual é a diferença deles ou às vezes para que serve. Então, no caso do Forge, por exemplo, ele serve, que é esse verde aqui, logo no centro, né, no topo da página aí, ele serve para você instanciar servidores. Então, por exemplo, um servidor, né, um serviço de hospedagem muito utilizado pela comunidade do Laravel é a DigitalOcean, que é um concorrente da Amazon, né, da AWS. Então, com o Forge, você consegue instanciar o seu servidor na DigitalOcean ou instanciar o seu servidor na Amazon. Você pode ir diretamente no site da Amazon ou da DigitalOcean e criar o seu serviço lá, o seu servidor lá? Pode, mas no caso, se você fizer isso, é provável, é possível que o seu servidor não tenha todos os componentes configurados, né, para o deploy de uma aplicação Laravel. Seja porque na instalação padrão, né, não vai ter, ou seja porque você não sabe exatamente como fazer isso. Ou mesmo que você saiba, no caso, o Forge ele facilita o seu trabalho, então você não precisa se preocupar muito com os detalhes. Às vezes você precisa fazer upgrade da versão do PHP, tem questões de segurança, por exemplo, garantir que você não vai ter acesso direto ao banco de dados sem utilizar SSH, por exemplo. Então, o Forge ele faz isso para você. Ele gera o servidor no serviço de hospedagem, que não é limitado só a esses dois, mas esses são os mais utilizados, né? E facilita esse processo para você. Mas ele também permite que você faça o deploy da sua aplicação, mas a especialidade dele não é o deploy. O objetivo inicial dele é fazer aí a instanciação do seu servidor, é fazer com que você consiga ter o seu servidor e
Se for o caso, você configure, por exemplo, o domínio, né, que você configure certificado SSL por questões de segurança, né, se você quer ter um subdomínio. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho aí o meu domínio, que é o eduardocruz.com, que eu utilizo aí o Forge para instanciar o servidor, né? E se eu quero ter, por exemplo, subdomínios, então, digamos que eu quisesse ter um subdomínio chamado cursos, né, para eu ter o endereço cursos.eduardocruz.com. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer pelo Forge, né, simplesmente clicando alguns botões, né, e facilitando aí o processo de configuração. Quando você fala do Envoyer, que é já o próximo ícone laranja logo no topo ali na direita, no caso do Envoyer, ele já tem um foco um pouco diferente. O foco do Envoyer é fazer o deploy, né? Inclusive tem a própria chamada lá do Envoyer, né? Que é você fazer o que é chamado o deploy com tempo zero, zero downtime, né? Deploy, que é exatamente a ideia de você pegar o código e transferir para o servidor sem que o seu servidor, o seu sistema caia. Imagine o seguinte: você já tem lá o seu sistema rodando, né, já tem um código lá no servidor, e você vai fazer o deploy de uma nova versão, quer dizer, você vai ter que substituir o código que já existe pelo código de uma nova versão. Quando você faz isso, pode ser que nesse processo de publicação dos arquivos da nova versão ocorra algum erro. Se ocorrer um erro, o seu sistema pode sair do ar e os seus usuários não terem acesso a ele. O Forge ajuda você exatamente a automatizar esse processo e diminuir a possibilidade de que ocorra algum erro no deploy, para que você consiga ter esse conceito, né, do deploy com zero downtime, com tempo zero aí de queda do seu servidor. Óbvio que na prática pode eventualmente, mesmo com o Envoyer, ocorrer algum problema, né, que dê algum erro na publicação do seu serviço, mas ele tem um conjunto de funcionalidades, né, ele foi estruturado para reduzir ao máximo a possibilidade disso acontecer. Então, Forge instancia servidor e até faz deploy, mas não com tudo que o Envoyer faz, e o Envoyer ele é especializado na funcionalidade de deploy. Vamos olhar mais algumas opções aí do ecossistema do Laravel. Então você tem, por exemplo, o Laravel Nova, logo na segunda linha aí. O Laravel Nova, assim como o Forge e o Envoyer, é um componente pago, né? O Forge e o Envoyer são serviços pagos. O Laravel Nova, é um componente para você gerar uma página de administração, né? Se você tem aí no seu sistema, né, e você quer ter uma área para administradores, para cadastrar usuários, verificar questões administrativas, pagamentos, etc., né, você vai ter uma área específica de administradores. Então, basicamente, né, o Laravel Nova é o pacote oficial do ecossistema do Laravel para quem quer criar esse tipo de ambiente de administração, né? Ele vem com a interface aí em Twitter Bootstrap, mas não só isso, né? Ele não é só front-end, ele tem código que roda no back-end, né, para facilitar, por exemplo, a geração, né, de uma tela de cadastro de usuários, de alteração de usuários, de exclusão, né, validação, filtragens, né, de gerar um dashboard. Então, todo esse conjunto de informações você precisa colocar juntas para gerar uma tela de administração, o Laravel Nova oferece para você. Então, de novo, isso não é uma parte essencial, não vem no framework, mas faz parte do ecossistema. Vamos dar uma olhada no que mais a gente tem aqui em relação ao ecossistema do Laravel. Você tem aqui, além desses componentes pagos, você tem algo como o Laravel Dusk, mais ao final da página do lado esquerdo ali, né? Logo em cima de Socialite, embaixo de Valet, você tem o Dusk. Então, o que é o Laravel Dusk? O Laravel Dusk é o componente, nesse caso, gratuito, diferente dos outros que são pagos, né, que lhe auxilia a fazer testes automáticos. Então, você foi lá, criou a sua aplicação, e aí você tem lá o seu cadastro, as funcionalidades, e você quer testar automaticamente. Para quê? Para que você não precise ficar testando manualmente a sua aplicação o tempo todo.
Óbvio que se você fez e está funcionando, não existe nenhuma garantia que no futuro você não vá publicar uma nova funcionalidade ou alterar alguma coisa e aquilo que você fez e funcionava no passado, né, não parou de funcionar. Você de repente injetou um bug na sua aplicação e alguma funcionalidade antiga parou de funcionar. Para ajudar a identificar isso, né, um componente como o Dusk, né, permite que você crie scripts de teste automático que vão simular um usuário utilizando um sistema para caso alguma funcionalidade pare de funcionar, esse script de testes lhe notifique, né, lhe informe que alguma coisa não está funcionando como deveria. Óbvio que esse componente você pode utilizar localmente, né, enquanto você está desenvolvendo na sua máquina, ou você pode utilizar também em um processo de integração contínua, no momento em que o código ele vai ser publicado para o servidor. Então você pode ali utilizar esse script de teste do Dusk para testar a aplicação toda vez que você for fazer o deploy, toda vez que você for publicar a sua aplicação. Para quê? Para garantir que não ocorra um erro que não deveria. Né? Com isso, você aumenta muito mais a possibilidade, porque a possibilidade de você testar tudo todas as vezes que você vai publicar a aplicação é muito pequena. Né? Em geral, você testa algumas vezes, em algum momento você para de testar ou você não testa tudo. E aí esses scripts automáticos garantem que os testes vão ser sempre, né, rodados. Isso se você configurar lá na integração contínua. Então tá aí mais um componente do ecossistema do Laravel. De novo, se você não conhece o ecossistema, então agora você já começa a entender alguns desses componentes. E se você já utiliza o Laravel, às vezes você não entende ou não conhece todos, porque você não utilizou ou não pesquisou sobre todos. Eu mesmo, como eu falei, eu utilizo o Laravel desde 2012. Eu já utilizei praticamente todos os componentes, mas ainda não utilizei todos. Vamos pegar mais um aqui, né, para usar como exemplo. Você tem a parte de cobrança, por exemplo. Se você está fazendo um sistema e você quer cobrar, por exemplo, no formato de assinatura, né, alguma coisa que vai ser cobrada mensalmente, você precisa fazer uma integração com o gateway de pagamento. No caso do Laravel, ele já traz um componente padrão para lhe ajudar com isso, que é o Cashier, que vai auxiliar, né, você a fazer essa interação com o gateway de pagamento. Originalmente, o Cashier, né, só auxiliava a integração com o Stripe, que é um gateway de pagamento americano. O gateway de pagamento seria aqui no Brasil, você tem o Mercado Pago, você tem o Youku, né, você tem o Wirecard, né, várias empresas que permitem você cobrar do seu cliente através do cartão de crédito, né? Ou cobrar no formato de assinatura. E aí, no caso do Cashier, ele auxilia a integração especificamente, né, originalmente com Stripe. Hoje em dia ele já trabalha com alguns outros, né, componentes, né, como o Paddle, mas ele ainda não trabalha especificamente com um gateway de pagamentos brasileiros. Mas, de qualquer forma, é um componente que você pode estar olhando como é que funciona, né, que tipo de funcionalidade ele oferece, por exemplo, assinar o seu serviço, cancelar a assinatura, renovar, fazer upgrade ou downgrade de assinatura. Então ele tem lá as funcionalidades que você pode estar dando uma olhada, mesmo que você queira reescrever, né, um componente de assinatura, você pode utilizar ele como referência. Vamos dar uma olhada em mais um componente aqui do ecossistema do Laravel. Você tem, por exemplo, na versão mais nova, o Laravel agora está na versão 8, o Laravel Jetstream, lá embaixo à direita, né, meio azulado aí, você tem o Jetstream. O que é o Jetstream? Ele é um componente que auxilia você a criar o básico, né, da autenticação do servidor, do usuário. Então, por exemplo, dificilmente você vai criar uma aplicação em que não vai ter cadastro de usuário. Qualquer sistema, ou a maioria dos sistemas, eles vão ter. Se você vai utilizar o Twitter, você vai ter que, se você vai publicar informações no Twitter, você vai ter que cadastrar o seu usuário. Se você vai simplesmente ler, não precisa, mas em geral, para você interagir, você ter a sua conta, etc., você precisa se cadastrar, você vai ter a opção de trocar sua senha, esse tipo de coisa. O Laravel Jetstream permite isso, permite que você, ao rodar
né, você criar um projeto utilizando, né, como apoio aí o JetStream, ele cria automaticamente para você a estrutura de código, né, para cadastro e manutenção de usuário, né, cria também a tabela de usuário e dá funcionalidades para você como recuperar a senha, trocar a senha, fazer um controle para deslogar a sessão em um outro dispositivo. Então, vamos supor que você logou na sua conta num computador no trabalho, né, na empresa. E aí você foi para casa, você logou na sua casa. Agora você tem, né, a sua conta logada em 2 dispositivos diferentes. Através do JetStream, ele disponibiliza para você uma funcionalidade que você pode ver, né, as sessões logadas, né, ver que você tem mais de uma, o IP quando você logou, para permitir que você deslogue, até porque pode ter sido algum furo de segurança, alguém pode ter, né, você pode ter esquecido logado, né, ou alguém pode ter conseguido ver a sua senha e logou em algum lugar, então você consegue deslogar outras sessões. Você precisa do JetStream para isso? Não, você poderia escrever o código para isso, mas de novo, como o objetivo desses componentes, desses serviços é tornar o desenvolvedor mais produtivo, o JetStream, que é também um componente gratuito, né, agora gerado na versão 8 inserido na versão 8 do Laravel, oferece essas funcionalidades para você. Então aí você já tem alguns exemplos de componentes, né, do ecossistema do Laravel. Para fechar, vamos falar aí do Socialite. Lá embaixo à esquerda, né, eu estou meio avermelhado aí embaixo de Dusk, você tem o Laravel Socialite, que também é ligado à questão de autenticação. Socialite resolve que problema? A autenticação utilizando o protocolo OAuth. Então, por exemplo, se você já precisou ou já utilizou o login, né, do Facebook ou do Google em algum site, né, aquela opção de você pode logar em um site de terceiros utilizando sua conta do Facebook ou do Google, ou às vezes do Twitter ou LinkedIn, para isso você utilizou o protocolo OAuth. Né? Então, o Socialite permite que você faça isso no seu sistema. Então, se você quer que o usuário logue no seu sistema utilizando a conta dele do Facebook, Google Account ou algum outro tipo de serviço que utiliza o OAuth, o Socialite permite isso. Ele implementa o protocolo OAuth e já tem também um site, né, disponível com uma série de plugins de serviços, do tipo GitHub, LinkedIn, etc., que você pode estar adicionando ao seu sistema para que o usuário faça login, né, com a conta dele. E aí, mais uma vez, você poderia fazer isso tudo do zero, mas existe aí o componente que tem como objetivo lhe tornar mais produtivo. Então, mais uma vez, né, o Laravel hoje, ele foi criado em 2011, né? Então ano que vem, em 2021, ele faz 10 anos. Agora, em 2020, ele está na versão 8, né, do Laravel, e ele vai muito além do framework. Então eu dei alguns exemplos do que existe aí no ecossistema. Em geral, né, eu vou falar agora da parte do que eu estou chamando do projeto Portfólio Laravel, né? Eu dou aulas semanalmente, às segundas-feiras, para um grupo de alunos, e já tem alguns meses isso, e eu tive um feedback, né, bem positivo, mas os alunos pediam para colocar as coisas mais na prática, eles mesmos terem a possibilidade de colocar na prática. Já recebi esse feedback em pesquisas que eu fiz internas, né, e também para ter acesso a código que eu faço. Às vezes eu mostro algum código, mas não necessariamente eu compartilho o código. Então eu resolvi criar esse projeto, que vai ser um projeto de um mês, para que, para quem não tem aí muito conhecimento do Laravel, possa criar o próprio projeto, né? A ideia não é que você siga um projeto que eu vou dizer o que é, a ideia é você pegar a sua ideia e tirar do papel. Você pode fazer isso com uma ideia sua, trabalhando sozinho, ou você pode se juntar a outro aluno para criar o projeto em conjunto, né? Um ou mais pessoas. O ideal é que seja até 2 pessoas, mais do que isso, né, dá para fazer, mas às vezes pode ficar muita gente para um projeto pequeno. Né? E diferente de outros processos em que você vai fazer um projeto e ao final do período você vai jogar fora, ou você nunca mais vai usar, né, sei lá, como é muito comum você fazer um cadastro de tarefas, né?
esse projeto vai ser para que tenha como objetivo você realmente fazer algum negócio que você possa cobrar por ele, né? Que você realmente hospede um servidor, que você inclua a integração de pagamento com o Caixia e o Stripe para que você possa cobrar no cartão de crédito do usuário. Então, uma coisa realmente real e não aquela coisa em que você faz um sistema que só está no seu computador. Você pode utilizar esse sistema, né? Você vai poder utilizar ele como item de portfólio para uma entrevista, né? Você mostrar o que você já fez, ou se você quiser realmente ser algum serviço que você quer, né, tornar como um negócio que você vai cobrar. Eu também, ao longo desse um mês, eu vou estar fazendo um sistema à parte, né? Então você pode estar acompanhando, né, ao longo das aulas o que eu vou fazer, mas eu vou incentivar para que você faça, né, o seu sistema, porque o ideal é que você pegue a sua ideia e implemente, né, que seja algo seu mesmo, que você pode usar como referência para criar outros sistemas no futuro, né? Mas o ideal é que você não fique só assistindo. Então é esse o objetivo, né? Aqui em algum lugar na descrição aqui você vai ver datas, né, as datas em que as aulas vão ocorrer, né, valor, etc., né? E fico à disposição para tirar as dúvidas, mas o importante é, se você está começando, você vai ter a oportunidade, né, de criar o seu primeiro projeto. Se você já trabalha com Laravel e você não tem nenhum projeto, né, que você possa apresentar, você vai poder tirar esse tempo aí de um mês para fechar o ano com o seu projeto aí. E se você já fez alguma coisa no passado e você já tem alguma coisa no seu portfólio, provavelmente o projeto que você já fez no passado não era no Laravel 8, que é a versão mais nova. Então você vai poder aí fazer esse projeto utilizando o Laravel 8, né, o Jetstream, a versão mais nova, aí com esses componentes que acabaram de ser lançados no mercado. Então é isso, espero que você goste da ideia, que você participe, né, e nos vemos na aula de lançamento.